tantas folhas aqui que acabei me perdendo um pouquinho. Acabamos de realizar com bastante ânimo a grande cerimônia da revelação divina. No dia 26 de outubro deste ano, o mundo completará 900 milhões, 100 mil, 180 anos desde que os homens foram criados aqui na Terra. Não acham isso fantástico? É fantástico, né? Como podemos saber com tanta exatidão esse total de anos? Sabemos porque Deus Parens, que está aqui no centro, ele nos contou sobre a história da criação. A história da criação dos homens, né? Entre vocês, cada um deve ter uma história da época do seu nascimento. Na época do nascimento do meu primeiro filho, chegamos no hospital e a secretária, ela começou a preencher os dados do computador, né? Perguntou o nome, endereço, telefone, nos fez várias perguntas e uma das perguntas era: qual é a sua religião? Nós que já estamos acostumados a falar uma vez e as pessoas não entenderem, eu falei bem devagar, né? Qual é a sua religião? E respondi soletrando: tem Rikyo. Ela respondeu: Rikyo não tem, não é Rikyo, tem Rikyo. Então, Rikyo não tem, não, tem Rikyo. Tem Rikyo? Não tem mesmo, né? Não é só você escrever aí no computador, né? Ela falou assim: não, esse computador, esse programa não aceita. Pode ser uma outra? Ser uma outra? Bom, é só para constar aqui mesmo. Fala qualquer uma, escolhe qualquer uma que eu vou falando aqui para você, tá? Essa e naquele momento eu acabei me tornando um membro da Seichonori, né? Foi justamente na época do nascimento do meu primeiro filho, então eu pensei assim: talvez Deus Pai esteja me dizendo para eu ampliar os meus laços com o bem e a ajuda ao próximo, fazendo a salvação e a divulgação, para que todos no mundo um dia possam conhecer a maravilhosa Oyasama e os ensinamentos que ela nos deixou, para que um dia possa constar em todos os computadores do mundo todo, né? E transmitir o caminho de uma vida alegre e feliz às gerações vindouras, que é a de sentir alegria em qualquer momento, em qualquer situação. Sentir alegria em qualquer momento, sentir alegria em qualquer situação. Não é muito fácil, né? Em janeiro, a Mieko, a minha esposa, ela falou assim: acho que o meu fim está chegando. Foi um momento em que eu não consegui responder nada. Mas mesmo naquela situação, a palavra que ela mais usou até março foi: eu estou bem. Depois do retornamento dela, depois do falecimento dela, todos me perguntavam como eu estava. E a minha resposta era: estou empurrando com a barriga, ou estou indo, ou até mesmo na medida do possível. Mas esses dias fiquei lembrando da frase dela e pensei que eu também tinha que mudar a minha frase. Então a minha resposta atualmente é: eu estou bem. E mesmo numa situação onde algumas coisas não são tão favoráveis, essa frase oferece uma paz bastante grande. Voltando ao nascimento do meu primeiro filho, desejávamos que ele nascesse de parto normal. Por isso estávamos esperando os sintomas, mas ele estava no bem bom, no quentinho da barriga da mamãe, sem nenhuma preocupação, sem ter que preocupar em sentir fome, de respirar, e não queria sair de lá. Eu nasci de 7 meses e ele era bem diferente de mim. Ele já estava atrasado cerca de 20 dias. E como o amigo não tinha dilatação, o médico então decidiu fazer a cesariana. E logo que ele nasceu, o médico me chamou e falou assim: vem cá um pouquinho, pai.
e disse que, como havia passado muito tempo dentro da barriga, o nenê havia feito cocô, estava nadando no mar de lamas, né? E havia engolido bastante cocô e havia parado alguns do seu pulmão também. E tentaram tirar o máximo possível, mas poderia resultar numa pneumonia, por isso teria que ficar em observação. Ficamos todos preocupados, mas como o período da gravidez foi quando nós morávamos na Igreja Mora no Japão, recebemos lá de Oyasama a permissão do parto feliz em Odiba, na sede da nossa igreja na terra parental. E graças a Deus Padres e Oyasama, nunca houve nenhum problema com a saúde dele. Quando meu segundo filho estava para nascer, já não trabalhávamos mais, por isso havíamos combinado de pedir para a loja ajudar a pagar o parto. Foi quando a minha mãe chamou a Mieko e a mim para conversar. Olha, vem aqui, vamos conversar um pouquinho? Pedindo para que, ao invés de utilizarmos o dinheiro para o parto, se nós não poderíamos pedir o dinheiro para oferendar à igreja e fazer o parto pelo SUS. Quando o primeiro filho nasce de cesariana, a probabilidade dos outros filhos também nascerem de cesariana é bastante grande. Se o parto é normal, a recuperação da mãe é mais rápida. Portanto, gostaríamos que o parto fosse normal desta vez. Sendo assim, decidimos obedientemente fazer o parto da forma como nos foi pedido. E acredito que Deus tenha aceitado o nosso coração, e o segundo filho nasceu forte e de parto normal, e desta vez sem atrasar. Não precisou comer cocô. Mas na hora do cadastro não teve jeito e me tornei mais uma vez um membro da Seichonoye. Ainda em 2 anos não havia dado tempo de constar em todos os computadores do mundo todo. Mas atualmente o que me deixa bastante feliz é que quando era o Orkut, pelo menos, vinha lá a opção, vinha lá religião, aparecia lá Tenikyo, No Facebook não tenho tanta certeza, que não me deixa tanto, mas o Orkut já começou a constar e pensei, nossa, já começou a constar em todos os computadores do mundo todo, o que me deixou bastante feliz. Nós reverenciamos Deus Parens, aqui no centro, como eu falei, e Parens significa pai e mãe, e Ele é o nosso Criador. E sabemos que Ele é o nosso Criador porque Ele nos contou através da Oyasama. Não desconfiamos quando os pais nos falam que são os seus pais. Então, não desconfiamos quando Deus Parens nos fala que Ele é o nosso Parens, o nosso pai e mãe. Somente quem esteve presente no momento do nascimento sabe exatamente como foi o nascimento. Se estava quente, se estava frio, se estava chovendo. E cabe a nós simplesmente acreditarmos. Não há como duvidar. O Masayuki, ele sabe que engoliu o cocô no nascimento, Porque eu contei a ele, Você engoliu o cocô, verdade, Ele não vai falar assim, eu não engoli não, Não vai falar isso, É mesmo? Eu engoli, puxa vida, E eu sei exatamente como foi o nascimento dele, porque eu estava ali naquele momento do nascimento dele. E Deus, como pai e mãe da humanidade, sabe exatamente como foi a nossa criação, que o ser humano foi criado há mais de 900 milhões de anos atrás, que o mundo era um mar de lama e etc. Somente Deus faz para nos dizer com tanta clareza e exatidão sobre a nossa criação, que foi há mais de 900 milhões, e no dia 26 desse mês completará 900 milhões, 100.180 anos. Isso é magnífico. Mudando um pouco de assunto, gostaria de falar um pouco sobre a predestinação, ou a causalidade. Utilizamos a palavra causalidade no sentido de causa e efeito. Procurando a palavra causa no dicionário, encontramos aquilo que determina a existência de uma coisa, o que determina um acontecimento, agente, motivo, razão,
origem, princípio, causa, né? Entendemos algo como, né? Causa e efeito. Deus criou os homens com o desejo de que desfrutemos a vida plena de alegria e felicidade. Esta é a predestinação original do ser humano. No entanto, o homem, ao viver com a permissão de ter como somente o espírito, o seu coração, ora semeia boas sementes, ora semeia más sementes. Quando ajudamos alguém, seremos ajudados também. Quando fazemos alguém sofrer, algum dia teremos que sofrer também. Este é o princípio da razão celeste. Geralmente, as sementes não germinam assim logo após a semeação, né? Logo após o plantio, né? A causalidade poderá brotar como efeito às vezes no curso da mesma vida, mas outras vezes no decorrer de várias gerações. E imagino que o amor de Deus é tão grande que muitas vezes faz brotar boas sementes o quanto antes, mas as más sementes Ele espera o máximo possível, esperando que nós plantemos boas sementes, né? Isso quer dizer que as coisas que nos acontecem podem ter sido semeadas nesta vida ou em vidas anteriores também. No primeiro caso, nós podemos entender facilmente por meio de uma reflexão: puxa, por ter feito isso, que está me acontecendo isso? Mas, no segundo caso, podemos entender e ter a convicção da nossa causalidade se voltarmos no nosso passado, nas vidas anteriores, e formos examinando os fatos, né? Gostaria de contar uma história do reverendo Contani, que ele fala assim: certo dia, uma pessoa foi à igreja e disse ao condutor: o meu filho, ele não fala, e gostaria de receber a graça da recuperação da fala dele. Então o condutor disse: Deus Pai salva qualquer doença se o arrependimento for sincero. Deus Pai aceitará a sua sinceridade e salvará o seu filho. Será que você não lembra de ter feito alguém se calar? O homem respondeu que não se lembrava nada disso. O condutor insistiu: então, volte para a sua vila e pergunte aos mais velhos se algum antepassado seu não cometeu algo parecido. Depois de 2 a 3 dias, ele voltou e disse: realmente aconteceu um caso relacionado em minha família. E contou o seguinte: por muitas gerações, a família foi administradora de um povo da vila. Certo dia, uma pessoa cometeu um roubo, mesmo sabendo das drásticas consequências que sofreria, pois as leis eram severas naquela época. Entretanto, ele tinha suas razões, que eram sérios problemas de dinheiro e comida. Na época, havia um regulamento que a pessoa era expulsa da vila se cometesse um roubo. Mas ele, chorando, pediu perdão, prometendo fazer tudo o que o administrador da vila mandasse. Então, foi quando ele foi obrigado a assinar um documento que dizia que ele prometia nunca mais falar com ninguém pelo resto da vida. Assim, pôde ficar na vila, mas sofreu, viveu isolado e muito triste. O condutor, sabendo dessa história, disse: vá até o cemitério dos antepassados daquela família e peça perdão de todo o coração. Imediatamente foi fazer-lhe o que tinha dito. Na volta, encontrou um empregado de sua casa que estava à sua procura e lhe disse que voltasse imediatamente para casa porque o filho tinha começado a falar, né? Uma outra história era de uma certa pessoa que não conseguia deixar de beber. Chegou a gastar todo o dinheiro em bebida, fez dívidas e mais dívidas. Então o condutor disse: pense se nesta vida não fez as pessoas sofrerem por causa da água. Se não se lembrar de nada, volte para a sua cidade e procure saber dos seus antepassados. Ao voltar, uma pessoa contou-lhe o seguinte: há 3 gerações sua família beneficiava o arroz com um moinho de água, e na parte de baixo do rio vivia outra família
que tinha também um moinho de água. Essa família sempre reclamava de pouco ou de muita água que descia do rio e viviam constantemente em briga, até que um dia a sua família não deixou mais a água correr, acabando com o serviço da família da parte de baixo. Esse rancor se manteve até a morte. Ao escutar essa história, o condutor disse para que fosse pedir perdão aos antepassados dessa família, levando alguma oferenda, e a partir desse dia o homem não quis mais saber de tomar bebida alcoólica. Com um simples pedido de perdão, talvez as pessoas não eliminem totalmente o rancor que sente de uma pessoa, mas graças a isso, os antepassados se alegram e ao mesmo tempo, Deus Pai também se anima e concede a graça. E sendo assim, a pessoa pode reunir forças para eliminar as más sementes, plantando boas sementes, podendo assim mudar a sua causalidade, mudar a sua predestinação. Então, com esses dois exemplos, entendemos muito bem como é importante conhecer a nossa causalidade. Mas não é sempre que vamos saber das nossas vidas anteriores, não é verdade? Mas quanto a isso, a Oyasama nos ensinou no livro Episódios da Vida de Oyasama, número 199, que vou ler um trecho. Fala assim: Sei, a mulher se chamava Sei, né? Você deve estar sofrendo muito com essa barriga. Ela tinha uma barriga grande, enorme e inchada. Porém, não é poeira acumulada desta geração. Está trazendo-a desde 2 vidas anteriores. Deus a salvará certamente. Não mude o espírito, haja o que houver, não largue o fio da salvação. Eu sei que você nada sabe das vidas anteriores, por isso estará bem se continuar agradecendo e pedindo perdão a Deus. Então, o importante é ter gratidão a Deus pelas coisas e ter humildade nas coisas que nos são mostradas, né? Mas somente ter gratidão pelas coisas não dá resultado. Eu tenho gratidão por isso, eu tenho gratidão por aquilo. Somente ter gratidão não dá resultado, né? Então, a Oyasama ensinou que devemos colocar em ação essa gratidão e entendemos essa gratidão, como a prática do Hinokishin, que é praticar qualquer ação em gratidão a Deus Pai, né? Sobre Hinokishin eu falo uma outra vez, né? Refletindo dessa maneira, o mais importante é nos alegrarmos e nos contentarmos com a vida que estamos passando hoje, né? As coisas que acontecem na nossa vida é a manifestação do amor de Deus que deseja unicamente nos levar para a felicidade, empenhando mesmo por muitas gerações, né? Então essa senhora, ela sempre começou a se dedicar bastante no caminho de fazer a salvação e ela recebeu toda a salvação dela, né? Pedindo perdão e agradecendo a Deus. Outro dia eu ganhei uma placa, né, do meu amigo José, né, o seu Zé que está sentado aqui. E na placa que ele me deu está escrito assim: você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. O que significa isso? Significa que todos nós somos livres, né, para fazermos o que quisermos. Ser bom, ser amável ou não. Deus nos deu o livre arbítrio a todos nós, seres humanos. Tem uma piada que eu sempre conto, que eu vou contar hoje também. É assim: quando os meus filhos ainda eram pequenos, contei uma piada e essa piada era assim: haviam 2 rapazes que estavam andando pela rua e um deles era gago. E uma hora o gago falou assim: olha lá uma morena. Aonde? Já passou, né? Aí o gago de novo: olha lá uma loira. Aonde? Já passou. Né? E de novo o gago: olha lá uma japinha. Aonde? Já passou. Né? Depois
depois, olha lá, uma bosta, aonde já pisou. Né? A piada era desse jeito, né? Um dia, o meu filho, que tinha 3 anos de idade, ele recontou essa piada, né? De tanto que a gente ria, né? Ele falou assim, papai, olha lá um cocô, aonde? Já deu descarga, né? Então foi muito engraçado isso, né? Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, se nós fôssemos um robô que faz exatamente o que pedimos, não teríamos o livre-arbítrio, não haveria graça nisso, né? Já saberíamos do resultado. Isso não tem graça nenhuma. Isso não é a vida plena de alegria e felicidade. Deus Pai nos criou para vivermos a vida plena de alegria e felicidade, porque queria ter essa agradável surpresa, né? Deus Pai deseja esta agradável surpresa de nos ver ajudando uns aos outros, cada um utilizando a melhor maneira que conseguirem pensar. Puxa, como será que eu posso ajudar aquela pessoa? Né? Deus Pai vendo esse nosso coração, com certeza falará, né? Com certeza falará assim, puxa, que bacana, que pensamento bacana o seu de ajudar aquela pessoa dessa maneira. Por isso Deus Pai nos deu o livre-arbítrio, né? E todos nós somos livres para pensarmos o que quisermos. Somos livres para escolhermos fazer o bem aos outros ou pensar egoisticamente somente em nós mesmos, né? Para encerrar, gostaria de comentar o episódio desse mês, né, que está no informativo, o episódio 104, a fé em Deus. Em meados de 1882, Dendy Rotomita solicitou aos precursores orarem a Deus Pai pelo filho que estava em perigo de perder a vida por causa do estômago. Graças à oração, ele foi abençoado com uma maravilhosa salvação em 3 dias. Para agradecer, Dendy regressou pela primeira vez a Jibá acompanhado por sua mãe. Conduzido por um ministro, foi levado à presença de Oyasama, que lhe perguntou: de onde o senhor veio? Ao responder, eu vim de Hyogo. Ela disse: é mesmo? Hyogo é um local distante, seja bem-vindo. Em seguida indagou: qual é a sua ocupação? Bem, sou o vendedor de alimentos, respondeu. Então Oyasama lhe disse: se é vendedor, é um comerciante. Se é comerciante, compre caro e venda barato. E continuando, ensinou: a fé em Deus. Pense que Deus é o mesmo que os pais que lhe geraram. Assim, a sua fé será verdadeira, né? Só fazendo uma pausa aqui, né? Olha, essa era bem engraçadinha, né? Porque ela falou assim, como essa era uma deusa, né? Sabia de tudo, né? Sabe de tudo, conhece tudo. Por que será que ela perguntou, de onde o senhor veio, né? Acho que eu fico pensando assim, essa era bem engraçadinha mesmo, né? Mas, continuando, no entanto, por mais que pensasse sobre compre caro e venda barato, não entendia o seu significado. Parecia-lhe que, se assim fizesse, teria prejuízo e o impossibilitaria de negociar. Então, indagou ao mais antigo na fé, que estava na residência, que lhe explicou: ao adquirir os artigos do atacadista, compre relativamente caro para não quebrá-lo, nem prejudicá-lo. Agora, na hora de vender, venda mais barato, minimizando o seu lucro. Assim, o atacadista se manterá e também a sua freguesia se contentará. Com isso, a sua loja também se manterá. Esta é a razão da prosperidade mútua, em que não haverá nenhum prejuízo, mesmo diferindo da prática comum dos comerciantes. Assim, convenceu-se finalmente. Nesta ocasião, recebeu o papel e a farinha de cevada abençoada e voltou para casa. E com a sua utilização, sucederam-se salvações maravilhosas. E o caminho estendeu-se mais ainda amplamente por toda a região. Né? Então, lendo esse episódio, né, percebemos que ele simplesmente não poderia ter tido o seu filho salvo e deixar somente nisso, né? Ele teve o livre arbítrio de colocar a gratidão
em prática, né, pela salvação do seu filho, e dessa forma se tornou uma pessoa de bastante méritos, né? Colocou em ação a sua gratidão pela salvação. Dessa forma, ele foi condutor da igreja Mor Reishi, foi condutor da igreja Mor Miki e também da igreja Kasai, e também foi vice-diretor da sede. Né? Sendo assim, gostaria de solicitar que todos utilizassem o livre-arbítrio para fazerem salvações das pessoas, né? E para que nós possamos ser pessoas cada vez melhores, né? Que nós plantemos boas sementes e transformemos a nossa causalidade num caminho cheio de alegrias. Né? Dessa forma, agradecendo a presença de todos, gostaria de encerrar as minhas palavras. Muito obrigado a todos.